Fala galera, meu nome é Thales. Não esquece de seguir a gente no Instagram, inscrever aqui no canal para você ter dicas diariamente e questões resolvidas diariamente também. Como a gente tinha comentado lá no Instagram, a gente vai fazer uma questão com um assunto mesclado, dois assuntos que a gente já viu dicas lá no nosso canal. Vai estar aqui o link da dica que a gente deu relacionado a essa questão. E vamos para a questão de Enem de 2016, tá? A questão ela vai dizer o seguinte: Enem de 2016. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível. O rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador do combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do marcador conforme a figura a seguir. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existe até a chegada ou seu destino 5 postos de abastecimento de combustíveis, localizados a 150 km, 187 km, 450 km, 500 km e 570 km. Então, basicamente o que ele está me dizendo aqui é que eu saindo desse ponto aqui até chegar ao meu destino, eu tenho alguns postos de gasolina, né? Então aqui ele vai falar sobre um que está a 150 km, outro que está a 187 e assim por diante, tá? Qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível na estrada? Bom, agora eu já sei o que ele quer. E para a pergunta que ele me fez, eu preciso saber quanto que eu vou conseguir rodar com a quantidade de combustível que eu tenho. Vê só, a minha pergunta já me fez fazer outra pergunta. Se eu quero saber de quantos quilômetros eu vou conseguir rodar com a quantidade que eu tenho de combustível, eu preciso primeiro saber qual é a quantidade de combustível que eu tenho dentro do carro. Tá? Para eu saber a quantidade de combustível que eu tenho, dentro do carro, eu vou ter que observar aqui o meu tanque e voltar para as informações primárias que ele me deu aqui. Primeira informação que ele disse é que esse tanque cheio pega 50 litros. Só que se eu observar pela figura, e essa foi a dica lá do Instagram, que vai estar linkada aqui na descrição, que se eu estou vendo aqui uma figura e essa figura ela não está completa ou ela não está marcando a totalidade do tanque, eu preciso aqui descobrir qual é a parte ou qual é a fração que está representando o que eu tenho. Lembrando, tudo aqui, esse tanque marcaria 50 litros. Só que se você observar aqui, gente, a questão ela me deu um tanque com uma parte cheia e uma parte vazia. Se você observar bem, se você olhar para a questão, você pode dividir pelo que ele colocou aqui em 4 partes iguais. Ó, vou separar aqui pelo lapisinho vermelho e vocês vão observar. Ó, eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes. Eu só tenho cheio, ou seja, o meu ponteiro só está marcando 3 partes das 4. Isso, quando a gente vai representar em fração, a gente coloca 3 quartos de tanque cheio. 3 quartos de quanto, Thales? 3 quartos dos 50 litros que tem para ficar cheio, tá? Então, pela lógica, para a gente não ficar usando aqui aquelas contas bem técnicas, a gente pode fazer só o seguinte, ó. Se eu tinha 50 litros cheio, 3 quartos significa que eu dividi em 4 partes e peguei 3. Se eu dividir 50 por 4, vai dar 12,5. Se eu multiplicar por 3, vai dar 37,5. Ou seja, quantos litros eu tenho aqui no meu tanque? Está marcando que eu tenho 37,5 litros. 37,5 litros. Bom, já sei quanto de gasolina eu tenho dentro do tanque. O que eu preciso saber agora? Eu preciso saber o quanto que eu vou conseguir percorrer com essa quantidade de gasolina. Porque aí eu vou conseguir avaliar aonde eu posso ir no máximo, a distância máxima que eu posso ir sem precisar abastecer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apelar para a nossa regrinha de 3. Pode fazer de outro jeito? Pode, mas já que a gente deu uma dica lá sobre a regra de 3, então vamos fazer pela regra de 3. Ó, aqui fica muito simples, a gente vai dividir em grandezas.
Que grandezas? A distância que a gente pode percorrer, que são os quilômetros, pelo litro que a gente tem pela quantidade de gasolina que a gente tem dentro do tanque. A gente sabe que a gente consegue percorrer 15 quilômetros se a gente tiver 1 litro de gasolina. Então, quantos quilômetros eu vou conseguir percorrer se eu tiver 37,5 litros de gasolina, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer, como a razão é diretamente proporcional, a gente pode estar verificando isso só fazendo uma pergunta simples. Se eu aumentar a distância, eu preciso de mais litros de gasolina para continuar isso, então eu vou fazer aqui 15 está para x, como 1 está para 37,5. Essa regra de 3 aqui é muito simples, porque quando a gente vai fazer meio pelos extremos aqui, a gente vai fazer x vezes 1 vai dar x, e a gente só vai precisar multiplicar 37,5 por 15. 37,5 vezes 15, quando você vai fazer a conta, vai dar 562,5 quilômetros. Essa é a distância que eu vou conseguir percorrer com o que eu tenho dentro do tanque. Eu não quero ficar na mão, tá? Então, se eu percorrer 562,5 quilômetros, acaba a minha gasolina. Então, quando a gente vai observar as distâncias dos postos aqui, percebe que se eu esperar chegar no posto de 570 km, eu vou estar na mão, eu vou ter que ir empurrando esse carro. Então eu consigo chegar no posto de 500 km ainda com gasolina dentro e encher. Ou seja, qual é a máxima distância que eu posso percorrer? 500 km. Então quando eu percorrer 500 km, eu vou achar um dos postos, vou lá, abasteço e continuo minha viagem. Viu, gente? Então, ó, uma questãozinha simples de compreensão, de link entre duas ferramentas. É como eu sempre falo para vocês, nem sempre a gente vai usar uma ferramenta só e nem sempre a gente vai estar sabendo qual ferramenta que a gente vai usar. Às vezes a gente vai usar a lógica e pela lógica a gente vai conseguir chegar na resolução que a gente quer. Sempre trace um modelo onde você consiga se inserir dentro daquela questão. Sempre tente ou pensar alguém te contando essa história ou eu dentro da história. Isso vai facilitar com que você ache o caminho que vai te levar para a questão direitinho. De hoje foi essa. Não se esquece de se inscrever aqui, fazer comentário se você quiser, alguma pergunta ou algum comentário para enriquecer aí o nosso trabalho. Até a próxima e falou!